Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, a todo mundo que está curtindo, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, neste exato momento, eu peço que vocês copiem e colem essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status, colocam nos comentários se vocês estão aqui pela primeira vez, qual o número do like de vocês, que é o joinha, e compartilha o máximo possível. Pessoal, antes de mais nada, o presidente Trump aí acionou o Luiz Inácio Lula da Silva, um encontro agora esta semana dentro dos Estados Unidos, mas o presidente Trump está armando uma arapuca aí para o Lula e possivelmente ele vai cair. Iremos também diretamente agora do Congresso, pessoal, a cassação do mandato do nosso deputado Marcel. Ele acionou o advogado Chiquinha aí para apurar todas as informações e principalmente para inocentar o nosso deputado, assim como outros deputados que estão envolvidos aí neste escândalo que o STF, né, quer fazer que eles saiam aí como deputado federal. Pessoal, vocês que estão chegando aqui, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status, coloca nos comentários qual o número do like de vocês. Se vocês estão aqui pela primeira vez, estão aqui desde o início, vai dando like, vai compartilhando, coloca aí nos comentários também a idade de vocês. Vamos que vamos. Pessoal, Estados Unidos também investigam frigoríficos brasileiros por suspeita de cartel há poucos segundos atrás. Agora, infelizmente, uma morte foi confirmada e diretamente agora com as informações dos nossos jornalistas. Quero chamar a atenção de vocês, estamos com 947. Pessoal, lembrando também que o Zema aí está criticando a todo tempo o ministro Gilmar Mendes e todos aí envolvidos no Supremo Tribunal Federal, e o Gilmar Mendes descreveu: se ele não parar, vai prender o Zema. Entretanto, Zema, em depoimento aqui ao vivo, descreveu que tem que fechar definitivamente o Supremo Tribunal Federal, principalmente colocar novos representantes aí do povo. Se você concorda com o Zema, coloca aí nos comentários. Doutor Olivia, eu concordo com o Zema. Pessoal, sem delongas, vamos falar sobre a morte que aconteceu agora, há poucos segundos atrás. Lembrando também que Daniel Vorcaro, esta semana, já começa a sua delação premiada, e o ministro André Mendonça mandou o celular aí do Daniel Vorcaro para os Estados Unidos e também para Israel, para aí as pessoas conseguir apurar as mensagens que foram apagadas. Então, os documentos aí do Daniel Vorcaro, os celulares deles, está dentro dos Estados Unidos e em Israel aí. O ministro André Mendonça encaminhou para apurar as mensagens aí, principalmente resgatar as mensagens que foram apuradas, porque a delação premiada dele começa esta semana. Sem delongas, vamos que vamos. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Do carro tumba do Instituto Médico Legal. O pai tirou a vida do próprio filho. Deixa eu voltar aqui. Meu Deus, é o corpo da criança aqui, ó. O corpo da criança sendo colocado agora dentro do carro-tumba do Instituto Médico Legal. O pai tirou a vida do próprio filho, o corpo sendo colocado no Instituto, carro-tumba do Instituto Médico Legal. O delegado Fábio vai conversar conosco. Doutor, é um caso chocante, né? No seu tempo de polícia, já chegou a ver algum caso parecido com esse? Boa noite, senhor. Tem uns 5 anos que eu estou na delegacia de homicídios. Esse foi um local que realmente assim, muito difícil mesmo. Estou até tentando me recuperar, porque ver a situação que tinha lá no local de crime foi algo que eu nunca tinha visto, né, em toda essa minha carreira. O pai teve uma discussão com a mãe, ele estava com uma faca. Nesse momento já deveria ter acionado a polícia, quem tivesse visto alguma coisa. Ele pegou a criança, levou a criança para o banheiro, se trancou no banheiro com a criança. Pelo que a perícia informou, parece que ele deve ter tacado a criança na parede com muita força, porque a criança quebrou a cabeça. Provavelmente a criança já quase morta, esfaqueou ela, mas muitas facadas mesmo, coisas assim, não tem nem como contar a quantidade de facadas que a criança levou.
Então agora a gente está com cerco, a Polícia Militar está toda na área, a Polícia Civil está toda acionada, a Delegacia de Homicídio está indo toda agora para a base da DHS para a gente tentar localizar esse autor. Vou divulgar para vocês a foto dele, para vocês tentarem, e acho que toda a população, todo mundo de bem deve se unir aqui na cidade para a gente encontrar esse cidadão o quanto antes. Pessoal, vocês que estão chegando agora, o Júlio Gonçalves aí, ganhador do nosso sorteio, está inscrito aqui no canal e compartilhou. A Márcio, a Raimunda chegando agora. Copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status. Estamos com 910 pessoas ao vivo. Pessoal, deixa eu falar com vocês. Saiu a pesquisa agora recentemente sobre o Flávio Bolsonaro e o Lula. E o Flávio disparou aí nas pesquisas. Foram entrevistados mais de 2.000 pessoas aqui ao vivo no canal. E a gente está fazendo uma pesquisa aqui de quem vota também no Espírito Santo. Eu preciso acionar vocês aqui do Espírito Santo, pessoal. Se você vota aqui no Espírito Santo, coloca aí nos comentários. Doutora, eu vou. Pessoal, a gente vai agora diretamente do Congresso, a gente vai colocar o advogado Chiquini sobre a informação que chegou aqui agora, sobre o nosso deputado Marcel, né? A questão aí dele sair como deputado, né? O mandato dele for cassado. A gente vai apurar as informações do que está acontecendo ali no Congresso, ao vivo, também com o doutor Chiquini aqui trazendo as informações. Pessoal, chegando na Câmara dos Deputados, olha aqui, ó, melhor defensor impossível. Tá aqui, ó. Não Jeffrey vamos Chiquini. nos curvar a tirania alguma, viu, Marcelo? Exatamente. Estamos prontos para todas e quaisquer guerras com a tirania. Exatamente. Estamos junto e o povo aí que está nos ajudando, mandando comentários para os deputados, vocês não sabem que isso está contribuindo para que a gente enterre esse processo no dia de hoje. Valeu! Estamos apurando as informações aí, pessoal, do nosso deputado, todas as informações. A pesquisa aí, Flávio, 44%, e Lula, 43%. Foram entrevistados 2.000 pessoas entre 2 e 4 aí de maio, ao vivo aqui no nosso canal. Pessoal, a lei do deputado Kim também, que altera o Código Penal, aumentando penas do roubo de celular, receptação e criando o furto de animal doméstico, é sancionada também há poucos segundos atrás. Agora, deixa eu colocar aqui do Daniel Vorcaro. Lembrando, pessoal, que o ministro aí está à frente do caso do INSS também, do Daniel Vorcaro, do Banco Master. E aí as apurações também sobre a morte que aconteceu aí dentro da prisão do amigo do Daniel Vorcaro. Logo depois o Daniel Vorcaro passou mal, foi internado aí na UTI, lembrando também que o Jair Messias Bolsonaro está internado e os médicos deram o prazo em mais ou menos de na verdade, os médicos deram um prazo de alguns meses para a recuperação do presidente Jair Messias Bolsonaro, então a gente está acompanhando de perto. Mas antes disso, vamos falar sobre a delação aí do Daniel Vorcaro ao vivo com os nossos jornalistas. Peço a ajuda de vocês, se inscreva neste canal, a inscrição é de graça, não custa nada, vamos chegar a 122 mil inscritos, responde a enquete aqui se você vota no Espírito Santo, porque esse ano é ano de eleição e a gente precisa trazer a informação e principalmente ajudar a nós aqui, eleitores, a todos vocês, fazer a melhor votação aí no dia da urna, pessoal. Vamos que vamos. Do Daniel Vorcaro, sim, a gente segue falando de Banco Master. A delação do Daniel Vorcaro está demorando mais do que esperado e preocupando a Polícia Federal. O banqueiro ainda não entregou todos os elementos para a defesa finalizar o acordo de colaboração e a demora pode beneficiar outro delator. A gente já tem algumas pistas de quem pode ser, né? Mais de um mês após a assinatura do termo de confidencialidade com a Polícia Federal e com a Procuradoria-Geral da República, a delação premiada de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, não tramita conforme o esperado. A defesa do banqueiro pretendia formalizar o acordo necessário à investigação. O Metrópolis apurou que o empresário ainda não revelou todos os dados sobre o destino do dinheiro supostamente desviado na fraude financeira, nem como teria gasto parte dos valores. E quem seriam os possíveis laranjas no esquema todo criminoso. A Polícia Federal também carece de nomes de todas as autoridades supostamente envolvidas com o Master, que estariam nos 3 poderes da República. A demora na colaboração do Vorcaro pode beneficiar uma outra peça importante nas investigações, que é o ex-presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa.
Em 28 de abril, ele encaminhou ao ministro André Mendonça, o relator lá no Supremo Tribunal Federal, o interesse em firmar um acordo também de delação premiada do caso e o pedido de transferência do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, para a Superintendência da Polícia Federal, como o Vorcaro fez, para acelerar as conversas com os advogados responsáveis. Lembrando que o Daniel Vorcaro, ele estava completamente isolado num presídio federal de alta segurança. E as conversas ali eram todas gravadas. Depois ele até conseguiu que as conversas com os advogados fossem sigilosas. Mas para facilitar todo aquele contato, ele pediu a transferência para a Superintendência da Polícia Federal. Interessa para a PF a delação do Vorcaro, então, e também para a Justiça, então o STF fez a transferência do Vorcaro. E o Paulo Henrique Costa está querendo a mesma coisa. O executivo, Paulo Henrique Costa, foi preso, acusado de receber 146 milhões de reais de propina para favorecer interesses do Banco Master em negócios com o BRB. Não há determinação em lei sobre o prazo para que os anexos sejam formalizados a partir da largada das conversas. No entanto, para aceitar a delação, os investigadores exigem informações inéditas em nome de pessoas que estariam no topo do esquema criminoso. E a colaboração do Paulo Henrique Costa pode esvaziar o processo do dono do Banco Master, que teria de apresentar outros dados para a Polícia Federal e para a PGR. Lembrando que o Paulo Henrique Costa, por enquanto, ao que todas as investigações da Polícia Federal indicam até agora, até a quarta fase da Operação Compliance Zero, lá do mês passado, o Paulo Henrique Costa está com o Daniel Vorcaro no esquema fraudulento envolvendo o BRB. Então, dentro de tudo que vai ser revelado pelo próprio Daniel Vorcaro de BRB, o Paulo Henrique Costa pode sair na frente dessa delação. Mas é que é entendido também que a delação do Daniel Vorcaro é muito maior do que apenas o esquema do BRB, que já... Pessoal, vocês que estão chegando, deixa eu falar com vocês. Houve 100 votos agora, vota aí na enquete, você vota no Espírito Santo, a gente vai fazer a enquete por todos os estados aí, eu peço a votação sim ou não. Estamos com 56% no Espírito Santo que vota. Um abraço aí para os capixabas, um beijo, a doutora ama vocês. E 44% que não vota no Espírito Santo. Então, eu peço a ajuda de vocês neste exato momento, que vocês coloquem aí na votação, chimangada. Vocês votam aqui no Espírito Santo ou não? E vocês também votam aqui no Espírito Santo, precisa estar inscrito neste canal, porque a inscrição de vocês é de graça. Pessoal, deu treta agora para o Luiz Inácio Lula da Silva, rejeição agora, iremos diretamente de Brasília, lembrando que ele vai para os Estados Unidos, o Flávio Bolsonaro também está repercutindo aí nos Estados Unidos, mas o presidente Trump está armando uma arapuca para o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas antes da gente falar dessa arapuca, vamos diretamente de Brasília para poder saber dessa informação que chegou aqui da rejeição do Lula, pessoal. Olha só as informações. Lula rejeitado por 44% e Flávio Bolsonaro por 41%. Vou colocar aqui os números. Se a gente tem aqui a evolução, não temos, mas fica aqui o dado para daqui a pouquinho a gente analisar todos esses números com o Telcure. Importante olharmos a rejeição justamente pelo que eu falava, qual tende a ser o limite de Lula e Flávio Bolsonaro nessa disputa eleitoral. Lula rejeitado por 44% e Flávio Bolsonaro por 41%. Vou colocar aqui os números. Se a gente tem aqui a evolução, não temos, mas fica aqui o dado para daqui a pouquinho a gente analisar todos esses números com o Telcure. Importante olharmos a rejeição justamente pelo que eu falava, qual tende a ser o limite de Lula e Flávio Bolsonaro nessa disputa eleitoral. Lula rejeitado por 44% e Flávio Bolsonaro por 41%. Vou colocar aqui os números. Se a gente tem aqui a evolução, não temos, mas fica aqui o dado para daqui a pouquinho a gente analisar todos esses números com o Telcure. Importante olharmos a rejeição justamente pelo que eu falava, qual tende a ser o limite de Lula e Flávio Bolsonaro nessa disputa eleitoral. Lula rejeitado por... Pessoal, a rejeição aí tá grande. Você que é patriota, coloca aí, doutor, estou acompanhando aí a questão das pesquisas no nosso Brasil. Pessoal, vocês que estão chegando agora, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Copia e cola nos grupos do WhatsApp, nos status. Agora a gente vai no Congresso, uma informação que chegou aqui agora. Peço também a oração de vocês para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele está em recuperação aí, mas os médicos deram alguns meses total para a sua recuperação após a cirurgia. Vamos diretamente do Congresso com as informações que chegou aqui da Damares para todos vocês. Olha só. Messias, que foi candidato ao Supremo Tribunal, em 2024 ele entrou com uma investigação sobre fake news do Marajó, investigando Damares, que eu menti que tinha estupro no Marajó.
que tem estupro no Brasil. Houve um momento que eu era praticamente uma voz solitária no Brasil e fui chamada de louca por muito tempo. Imagina que tem estupro de bebê, essa mulher é louca. Imagina que tem criança sendo estuprada no Marajó, é louca. Mas maio está aqui, é maio laranja e eu quero convidar todo mundo a participar da campanha. Messias, que foi candidato ao Supremo Tribunal, em 2024 ele entrou com uma investigação sobre fake news do Marajó, investigando Damares, que eu menti, que tinha estupro no Marajó, que tem estupro no Brasil. Houve um momento que eu era praticamente uma voz solitária no Brasil e fui chamada de louca por muito tempo. Imagina que tem estupro de bebê, essa mulher é louca. Imagina que tem criança sendo estuprada no Marajó, é louca. Mas maio está aqui, é maio laranja e eu quero convidar todo mundo a participar da campanha. Um grande abraço aí para a nossa Damares, uma grande mulher na política do nosso Brasil, representa as mulheres aí com força total sobre a questão da exploração, sobre o abuso sexual de crianças em todo o nosso país. Um grande abraço, Damares, e obrigado também pela audiência aqui no nosso canal, que muito dos nossos senadores e deputados assiste, pessoal, o nosso canal. Pessoal, a todo mundo que está chegando aqui, a gente vai colocar uma frase agora, na verdade, do Zema. Está dando uma repercussão muito grande sobre esta fala do Zema, olha só. De sátira, eu não tenho medo, não. O que acharam até agora foram os fantoches, né? Agora um ministro do Supremo ter medo de sátira, de fantoche, é algo que impressiona. E lembrando que ele, né, do alto da sua grande capacidade e inteligência, ainda conseguiu ofender os homossexuais. Sim. E todos os brasileiros que moram Mas no ele interior pediu desculpa. E a desculpa dele vale. A desculpa dele vale. Tem jurisprudência agora. Claro. Se eu for condenado, eu vou pedir desculpa também. Tá bom, pede pra você ver o que vai acontecer com você. 6 horas da manhã os caras estão lá batendo lá, ó. Vai nessa. E eu tô tranquilo, eu tenho muitos livros para ler, viu, Emílio? Então eu levo a minha biblioteca junto, vai atrapalhar algumas coisas e ajudar em outras, mas eu tô com a consciência limpa. Uma coisa que eu preciso deixar claro aqui é que eu tô dormindo bem, e quando eu durmo bem, sinaliza que eu estou fazendo aquilo que a minha consciência manda. Então eu tô no caminho certo, muito tranquilo, sereno, como um bom mineiro do interior. Ô Zema, eu não tenho medo, não. O que acharam até agora foram os fantoches, né? Agora um ministro do Supremo ter medo de sátira, de fantoche, é algo que impressiona. E lembrando que ele, né, do alto da sua grande... Gente, o Zema tá demais, tá? O Zema tá demais, como diz o deputado Marcelo. Eu já vi alguém criticar o STF igual eu, mas igual o Zema não tem. Pessoal, o presidente do TST decidiu também descontar os salários de ministros que não justificaram faltas às sessões de julgamento. Vieira de Mello tomou atitude depois que uma fala polêmica tomou conta das redes sociais, dividindo juízes entre vermelhos e azuis a poucos segundos. E a operação da polícia em Paraisópolis, São Paulo, um grande abraço aí para os paulistas, encontra caça-bomba, local utilizado para preparar e distribuir aí um arsenal de drogas. E, pessoal, depois da derrota aí no Supremo Tribunal Federal do Jorge Messias, olha o que vai acontecer aí dentro do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a ministra Carmen Lúcia, tudo indica que vai pedir para sair aí, devido a questões familiares, vai pedir para sair do Supremo Tribunal Federal. A gente está aguardando aí as notícias em tempo real para poder passar para vocês essa informação quando chegar. Essa aqui, ó, do Igor Gadelha, nosso colunista. Lula quer indicar Jorge Messias ao STF novamente, mas avalia o melhor timing. Em conversas reservadas, o presidente Lula disse a aliados não ver um motivo sequer para o Senado ter rejeitado a indicação de Jorge Messias ao STF. Em relação ali ao notável saber jurídico, à carreira ilibada, e como a gente vem trazendo desde a rejeição, a própria oposição ao governo Lula lá no Congresso, no Senado, vem dizendo que ele, Messias, era um bom nome mesmo, mas ele foi vítima das circunstâncias. Aqui foto dos dois juntos, e aqui as informações do Igor Gadelha. O presidente Lula indicou a aliados que deseja indicar Jorge Messias ao STF novamente, mesmo após o Senado ter rejeitado a primeira indicação do ministro da AGU à corte. O petista, contudo, ainda avalia o melhor timing para isso. Uma das opções em análise seria Lula indicar Messias ao Supremo de novo, apenas depois das eleições de outubro. E aí algumas imagens do presidente Lula e também do Jorge Messias. A aposta no governo é de que, se reeleito,
Lula terá mais força para renegociar, né, para negociar, na verdade, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a nova indicação de Messias ao STF. Outra alternativa em análise no governo seria Lula indicar outro nome para a vaga no STF que está aberta e só insistir em Messias para outra vaga, em um eventual 4º mandato. Ai, ai, hein, pessoal, não desiste nunca, né? Pessoal, a gente vai agora também, diretamente de Brasília, falar sobre a manifestação do Exército, a morte que foi confirmada agora. Clica nesse link aqui, aguardo nossa próxima transmissão. Obrigado pela audiência, que Deus abençoe a cada um de vocês. Coloque aí nos comentários qual o número do like de vocês, a idade de vocês. Se inscreva neste canal, que a inscrição de vocês é de graça. Todos os dias a gente está aqui ao vivo, trazendo as principais informações da política. E a gente já volta com estas informações sobre o Exército agora. Clica nesse link aqui, pessoal. Curta e compartilha. Obrigado pela audiência. Vamos chegar aí a 122 mil inscritos. Então, se inscreva, pessoal. Ajude aí, que a inscrição de vocês é de graça. Vamos que vamos.